Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. O pensamento começa com conclusões? Deparava-se, na outra margem do lago, a beleza das colinas e, mais além, os cumes nevados das montanhas. Chovera o dia todo, mas naquele momento, como por milagre, o céu ficara subitamente limpo e todas as coisas se tornavam vivas, festivas, serenas. Ostentavam as flores intensamente seu tom amarelo, sua tonalidade vermelha, de púrpura profunda, e sobre elas as gotas de chuva pareciam pedras preciosas. Tarde encantadora, luminosa e esplêndida. Saía gente para as ruas e, à beira do lago, brincavam e riam crianças. Em meio a esse animado movimento, era tudo maravilhosamente belo e uma grande paz penetrava todas as coisas. Estávamos sentados, muitos de nós, no longo banco fronteiro ao lago. Um homem falava tão alto que era impossível deixar de ouvir o que dizia a seu vizinho. Numa tarde como esta, eu gostaria de estar longe de todo este barulho e confusão, porém meu emprego me prende aqui, muito a contragosto. Certas pessoas alimentavam os cisnes, os patos e algumas gaivotas desgarradas. Os cisnes eram de imaculada alvura e muito graciosos. Não se via, na superfície das águas, uma ruga sequer, e os morros, do outro lado, pareciam quase negros, mas as altas montanhas, além dos morros, resplandeciam ao sol poente, e as brilhantes nuvens, por detrás delas, pareciam cheias de vitalidade e paixão. Não estou certo de que vos entendo bem, começou meu visitante. Quando dizeis que o saber deve ser posto de parte para se compreender a verdade. Era um homem de meia idade, muito viajado e lido. Passara cerca de 1 ano num mosteiro, disse, e viajara o mundo inteiro, de porto em porto, trabalhando a bordo de navios, economizando dinheiro e acumulando saber. Não me refiro ao saber livresco, prosseguiu, mas àquele saber que os homens entesouram, mas não confiaram ao papel, àquela misteriosa tradição que transcende todos os pergaminhos e livros sagrados. Andei-me entretendo com ocultismo, porém essa coisa sempre se me afigurou estúpida e superficial. Um bom microscópio tem muito mais utilidade do que a clarividência de um homem que percebe coisas hiperfísicas. Li alguns dos grandes historiadores, suas teorias e visões, mas, com um intelecto de primeira ordem e a capacidade de acumular saber, pode um homem fazer imenso bem. Sei que isso é fora de moda, mas sinto-me invadir de uma compulsão para reformar o mundo, e o saber é minha paixão. Sempre fui, a muitos respeitos, um homem apaixonado, e agora sinto-me dominado por essa sede de saber. Há dias estive lendo umas coisas ditas por vós, e fiquei intrigado. E por que dissestes ser necessário nos libertarmos do saber, resolvi procurar-vos, não para seguir-vos, porém para investigar. Seguir outro homem, por mais ilustrado ou nobre que ele seja, é erguer uma barreira à compreensão, não achais? Nesse caso, podemos conversar livremente e com mútuo respeito. Se me permitis perguntar, que entendeis por saber? Sim, esta é uma pergunta adequada para começarmos. Saber é tudo o que o homem aprendeu pela experiência, é o que juntou pelo estudo, através de séculos de lutas e dores, nas várias esferas de atividade, tanto científicas como psicológicas. Assim como a maioria dos historiadores interpreta a história conforme o seu saber e suas próprias tendências, assim também um simples estudioso, como eu, pode traduzir o seu saber em ação, boa ou má.
Embora neste momento não estejamos tratando da ação, ela está inevitavelmente ligada ao saber, que é tudo o que o homem aprendeu, pelo pensar, pelo meditar, pelo sofrer. É vasto o saber humano. Ele não está apenas nos livros, porém existe tanto na consciência individual de cada homem, como na consciência coletiva ou racial. A ilustração científica e médica tem suas raízes, principalmente na consciência do homem ocidental, assim como na consciência do homem oriental está arraigada a sensibilidade maior para as coisas não mundanas. Tudo isso é saber, que não só abarca o já conhecido, mas também tudo o que se vai descobrindo, dia por dia. O saber é um processo adicional e morredouro, infindável, e por conseguinte, bem pode ser a imortalidade a que aspira o homem. Assim sendo, não posso compreender por que dizeis que todo o saber deve ser posto de parte, para que haja compreensão da verdade. A divisão entre o saber e a compreensão é artificial, não tem existência real, mas, para estarmos livres dessa divisão, o que significa perceber a diferença entre as duas coisas, precisamos descobrir qual é a forma mais elevada do pensar, pois, do contrário, haverá confusão. O pensar começa com uma conclusão? Pensar é movimento de conclusão para conclusão? Existe pensar quando o pensar é positivo? A mais elevada forma do pensar não é negativa? O saber não é, todo ele, uma acumulação de definições, conclusões e asserções positivas? O pensar positivo, que se baseia na experiência, é sempre produto do passado, e esse pensar nunca descobrirá nada novo. Estás dizendo que o saber está sempre no passado, e que o pensamento, uma vez que se origina no passado, deve inevitavelmente turvar a percepção daquilo que se possa chamar a verdade. Entretanto, sem o passado, como memória, não poderíamos reconhecer este objeto que se convencionou chamar cadeira. A palavra cadeira reflete uma conclusão alcançada por consenso geral, e toda possibilidade de comunicação entre as pessoas estaria acabada se não fossem tidas como verdadeiras tais conclusões. O nosso pensar se baseia, pela maior parte, em conclusões, em tradições, nas experiências de outrem, e a vida se tornaria impossível sem as mais óbvias e inevitáveis dessas conclusões. Ora, não entendeis que devemos abandonar todas as conclusões, todas as memórias e tradições? Os caminhos da tradição conduzem, de modo inevitável, à mediocridade, e a mente que está aprisionada na tradição não pode perceber o que é verdadeiro. A tradição pode ser de apenas um dia ou pode remontar a 1 milênio atrás. É claro que seria absurdo um engenheiro pôr de parte os seus conhecimentos de engenharia, adquiridos pela experiência de milhares de outros. E se procurássemos livrar-nos da lembrança do lugar onde moramos, isso apenas indicaria um estado neurótico. Mas a acumulação de fatos não conduz à compreensão da vida. O saber é uma coisa e a compreensão outra coisa. O saber não conduz à compreensão, mas a compreensão pode enriquecer o saber, e o saber pode completar a compreensão. O saber é essencial e não deve ser desprezado. Não fora ele, não existiriam a moderna cirurgia e tantas outras maravilhas. Não estamos atacando nem defendendo o saber, porém procurando compreender o problema total. O saber é apenas uma parte da vida, não a totalidade, e quando essa parte assume absoluta preponderância, como hoje ameaça assumir, a vida se torna então superficial, monótona rotina.
a que o homem procura fugir por meio de diversões e superstições de toda ordem, com desastrosas consequências. O mero saber, por mais amplo e mais inteligentemente organizado que seja, não resolverá nossos problemas humanos. Presumir que o fará é abrir a porta à frustração e ao sofrimento. Necessitamos de algo muito mais profundo. Pode-se saber que o ódio é uma coisa fútil, mas livrar-se do ódio é coisa muito diferente. O amor não depende do saber. Voltando ao que antes dissemos, o pensar positivo não é pensar absolutamente, é mera continuidade modificada do que já foi pensado. A forma externa poderá variar, de vez em quando, conforme as compulsões e pressões, porém a essência do pensar positivo é sempre a tradição. O pensar positivo é processo de ajustamento, e a mente que se ajusta nunca se achará num estado de descobrimento. Mas pode-se repudiar o pensamento positivo? Ele não é necessário num certo nível da existência humana? Certamente, mas não é bem esta a questão. Estamos averiguando se o saber pode tornar-se um obstáculo à compreensão da verdade. Em certos setores de nossa existência, o saber é essencial, pois, se não fosse ele, teríamos de começar tudo de novo. Isso é bastante simples e claro, mas o saber acumulado, por mais vasto que seja, nos ajudará a compreender a verdade? Que é a verdade? É um terreno comum que todos podem pisar ou é uma experiência subjetiva, individual? A verdade, qualquer que seja o nome que lhe dermos, deve ser sempre nova, viva. Mas as palavras nova e viva só estão aqui empregadas para significar um estado que não é estático, morto, que não é um ponto fixo na mente humana. A verdade precisa ser descoberta de novo a cada momento. Não é uma experiência que se pode repetir. Ela não tem continuidade. É um estado atemporal. A divisão entre a multiplicidade e a unidade deve deixar de existir para que possa existir a verdade. Não é um estado para alcançar, nem um ponto para o qual a mente poderá evolver, crescer. Se se concebe a verdade como coisa que se deve ganhar, então o cultivo do saber e a acumulação de lembranças se tornam necessários, originando o guru e o seguidor, o homem que sabe e o homem que não sabe. Sois então contra os gurus e os seguidores? Não se trata de ser contra alguma coisa, mas sim de perceber que o ajustamento, que implica desejo de segurança com os temores a ele inerentes, impede a experiência do atemporal. Parece que compreendo o que quereis dizer, mas não achais dificílimo renunciarmos a tudo o que acumulamos? Isso é realmente possível? Renunciar para ganhar não é renúncia nenhuma. Perceber o falso como falso, perceber o verdadeiro no falso e perceber o verdadeiro como verdadeiro é o que liberta a mente.